Alô? Teste som. Som ok, gente? Então, boa tarde a todos aí que está participando do evento. Eu sou o Marcelo de Souza. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre análise de ROI em marketing de busca. Vamos fazer uma análise aí com relação a SEO e link patrocinado com foco no Google. Na apresentação estão os meus contatos. Se quiser me adicionar aí no Facebook, mandar e-mail, é marcelo@webmoving.com.br. E é isso. O Luiz colocou aí o link para fazer pergunta para mim. Eu vou passar a palestra e no final, se sobrar alguns minutos, a gente faz um tira dúvidas. Eu vou utilizar um case real de um cliente que eu tenho permissão para estar apresentando alguns números. E é isso. Essa daqui é a agenda da palestra. Vou mostrar para vocês como faz a análise de ROI em ações de SEO, comparar um investimento de SEO com AdWords, ver quando que é vantajoso uma estratégia, quando é vantajoso outra e quando que é interessante você utilizar as duas. E a utilização de SEO para aumento de Quality Score em AdWords, para você pagar um CPC mais barato e ter um maior número de cliques pagando menos. E como precificar o trabalho de SEO e alguns argumentos de venda de consultoria e implementação. Qualquer dúvida, coloca a pergunta aí no chat. Durante a palestra eu vou dando uma olhada e, se possível, vou dar uma pincelada sobre a dúvida de vocês. O que é ROI? ROI é um KPI voltado que a gente utiliza no marketing, em finanças, em todas as áreas, que é você entender quando que uma ação, um investimento, quanto que ele vai te dar de retorno. Esse ROI às vezes é positivo e infelizmente algumas vezes é negativo por falta de atenção do profissional que está utilizando, que está fazendo as ações de marketing digital. A fórmula dele é receita menos o custo dividido pelo custo vezes 100 e você vai achar um número. Quanto maior esse número, significa que o ROI é mais interessante. Ele é melhor. Às vezes acontece de você fazer o cálculo e dar ROI negativo, sinal que você está perdendo dinheiro. Mas a conta é bem simples de ser feita e não tem segredo. Vou fazer uma comparação entre ações de SEO e PPC, focado em AdWords. Os números que eu vou mostrar para vocês foram coletados durante o período por volta de 3 anos no Analytics de uma cliente, onde eu comecei o site do zero e foi fazendo o ranqueamento dele durante um período de 1 ano. Depois foi parado as ações, e tanto que vocês vão observar em alguns gráficos que ele se manteve, até teve uma certa queda, mas por causa de algumas mudanças no algoritmo. Especificamente, mais ainda, na mudança no Google Imagens, na busca de imagens, porque era um site bem otimizado
para busca de imagem, por ser um produto muito visual. Essa cliente ela trabalha com convites de casamento artesanais. Alguns de vocês já devem ter assistido o case que eu coloquei no YouTube, acho que foi no final de 2011, de uma apresentação que eu fiz para o pessoal do grupo de consultores do Facebook. Então vocês observam aí no gráfico, esse daí pega o histórico desde o começo até o dia de ontem do Analytics desse cliente. Vocês observam que lá no final de 2010, que essas ações começaram em novembro, acho que foi dia 11 de novembro, e mostra o histórico até a data de ontem, mês a mês. Esse gráfico que eu coloquei aí na apresentação, eu coloquei para ele plotar por mês. Então vocês observam, tem alguns meses que tem sazonalidade, que é o mês de dezembro, que as buscas caem. E se vocês olharem na parte de baixo, vocês vão observar que esse site é totalmente dependente de busca. Ele foi feito para aproveitar tráfego orgânico vindo do Google. Vocês podem observar que a primeira posição ali é do Google, a parte orgânica. Segunda posição seria as referências. Esses números aí normalmente são do Google Imagens, da busca de imagens. Aí vem o tráfego direto e vocês vão observar que embaixo também é o Google americano e o ASCII, o Bing, e aquela barrinha do Babylon que também faz busca orgânica. Se vocês fizerem o cálculo aí, vão observar que está por volta de 71, 72% do tráfego vindo para esse site é do Google Brasil, que é mais ou menos a média de mercado mesmo. Existe a estatística aí que por volta de 71% do tráfego dos sites em geral no Brasil são de origem em busca. Então, essa é a importância. SEO. A Camila aqui está perguntando qual o ROI ideal para o seu site. O ROI ideal é aquele que paga as contas, paga as despesas do site e te sobra algum lucro. Quanto maior, melhor. Eu vou, nos próximos slides, eu vou mostrar uma comparação para vocês entre o tráfego gerado em busca orgânica. Esse site nunca foi utilizado link patrocinado. E quanto custaria o tráfego se fosse utilizado link patrocinado? E aí vocês observam e tiram a própria conclusão. É interessante investimento mais em SEO ou link patrocinado ou um mix dos dois? Vou dar um jeito aqui, eu vou ter que abrir um PowerPoint aqui separado, porque aqui para mim no computador fica pequeno. Então nem eu vou conseguir acompanhar. E como isso funciona na prática? Aí no slide vocês podem observar na parte superior que eu coloquei os custos envolvidos na produção de conteúdo otimizado. Eu estou colocando o custo nessa tabelinha para se fazer uma landing page, apenas uma. Só que assim, os custos vai depender de cada um. Cada um sabe quanto custa o seu trabalho, quais são as despesas que ele tem no escritório dele, na empresa de vocês. Às vezes você consegue uma pessoa para produzir conteúdo mais barato, outro mais caro. Eu estou usando mais ou menos um preço médio. Então, para produzir uma landing page de consultoria, eu estou considerando 1 hora homem. Nós consultores trabalhamos por volta, no mínimo, por R$200 a hora. Acredito que 1 hora dê para fazer um estudo de palavras-chave e dar uma diretriz para você entregar para um redator. Para quem desenvolve o conteúdo, ter alguns parâmetros para fazer um conteúdo otimizado e depois você fazer uma revisão. Algumas pessoas podem levar mais tempo, outras menos. Já escutei alguns consultores falando até
em fazer um estudo de palavra-chave em 10 minutos. Mas cada um é cada um. Então, o ideal é você fazer uma planilhinha e controlar quais os seus indicadores. A quanto tempo eu levo? Qual é o valor do meu trabalho ideal? Aí na parte de produção de conteúdo, eu estou usando o valor como referência de R$200 para fazer o conteúdo, para uma pessoa escrever, um jornalista, um redator, e R$50 para você comprar imagens ou produzir alguma imagem para colocar em um post de um blog, por exemplo. Então, eu vou usar um valor de referência de R$450 para produção de conteúdo, já incluindo a consultoria de SEO, mais o desenvolvimento desse conteúdo. Aí o que eu fiz? Fui lá, busquei o site dessa cliente e olhei por conteúdo, qual foi a página, quantas visitas essa página gerou de tráfego vindo de busca orgânica, está isolado, aí com origem em busca orgânica, os números estão isolados, não tem busca vinda de redes sociais, de links de redes sociais, tráfego direto, onde a pessoa digita o domínio. Aí eu tenho uma lista com o conteúdo do site. Eu coloquei ali, a primeira linha está escrito outros, porque eu agrupei os valores, as páginas, porque já não daria para colocar numa apresentação dessa forma. Então, se vocês observarem, a página que mais gerou tráfego para essa cliente é a parte de convite de chá de panela, onde ele gerou até hoje, durante esse período, mais de 12 mil visitas. No próximo slide eu vou mostrar quais são as palavras-chave que essa página ranqueia e que leva tráfego para dentro do site. Então, aí eu coloquei aí uma tabelinha com o cálculo de ROI. Que essa página em específico, por lead gerado, porque esse site ele tem foco em geração de leads, solicitação de orçamento, ele não vende, de R$ 9,65. Essa cliente trabalha com convites que chegam a custar R$ 30 a unidade. Eu estou trabalhando para fazer o cálculo de ROI o menor valor possível, que é R$10 por convite, e ela não faz projetos com menos de 30 unidades. Então, o valor mínimo do projeto que ela vai desenvolver são de R$300. Considerando uma conversão de 10% sobre essa quantidade de leads gerados, eu tenho que cada conversão me custa R$ 96,50, obtendo um ROI de 2,10, 2,11. É um ROI positivo, onde ela está ganhando 2 vezes o valor que ela investe. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse slide? Aqui eu estou dando um panorama, mostrando todas as páginas em questão, que aí fez parte do estudo. E agora no próximo slide eu vou mostrar 2 páginas específicas. Uma página de categoria e um post em blog. Aqui nesse slide que apareceu aí para vocês, eu estou levando em consideração só essa página de categoria, que é a que concentra todos os convites de chá de panela que essa cliente tem no site. De forma isolada é mais fácil para visualizar. Continuo considerando o valor de R$ 450 entre consultoria, mais o valor da produção de conteúdo. Mais a produção de conteúdo e fazendo um comparativo com o link patrocinado. O que eu fiz? Fui lá na ferramenta de palavras-chave, joguei todas as palavras que geraram tráfego qualificado para essa landing page. E busquei qual é o CPC médio para ter por volta do mesmo tráfego que ela tem por dia. Ela chegou alguns dias a ter 600 visitas em um único dia. Aí, respondendo a pergunta de drop, ele colocou: esse ROI é se você fosse fazer PPC ou com CO
SEO orgânico. E o Denilson pergunta se o custo de R$ 96,50 não acaba sendo um custo alto para uma geração de uma venda. Depende, Denilson. Esse produto, ele tem mais, o maior custo dele está na mão de obra. E você investir para ganhar 2, já é um bom ROI. Se você levar, dependendo do mercado, então, mercado de eletrônico, onde você tem margem de lucro baixa, isso seria excelente. E o custo que eu estou levando em consideração, que é a pergunta do Drop, não é para PPC. Eu estou falando em custo de produção de conteúdo para busca orgânica. Foco em SEO. Quanto que ele me custa para produzir esse conteúdo, para ele aparecer na SERP na parte gratuita. Só que do lado eu faço um comparativo numa outra coluna, onde eu coloco, para obter esse mesmo tráfego, quanto que eu gastaria com AdWords. Então, essa página, por exemplo, do convite de chá de panela, se você levar em consideração que ela custou R$450, ela já gerou um tráfego em link patrocinado que custaria para essa cliente R$3.274 nesse mesmo período. Considerando um CPC médio, que está aqui, ó, CPC médio. Infelizmente, aqui na Eventures a gente não consegue manipular o mouse aqui para mostrar para vocês. Mas, ó, tem coluna URL da landing page, a quantidade de visita que gerou, geral, e a quantidade por palavra-chave que gerou visita nessa landing page, e quanto custa o CPC hoje, na data de ontem, médio, para AdWords. Por exemplo, ó, convite chá de panela, ela tem um CPC por volta de 35 centavos o clique. Para aproveitar essa palavra-chave, essa cliente deveria ter gasto, até o momento, R$ 396,55 para gerar esse mesmo tráfego que foi conquistado através de busca orgânica. Se você olhar o site em geral, apesar de eu não gostar da média, porque é aquilo, você está metade do seu corpo está dentro do congelador, metade dentro de um forno, na média você estaria vivo, mas você estaria morto. Então, é um KPI, se você utilizar a média, muito perigoso para se fazer análise. Então, por isso que eu olho página a página, vejo qual é o tráfego que ela gerou, quais são as palavras que ela ranqueia, e quanto ainda aquela página te gera de lead, que é isso que é importante. Tem página que gera muito tráfego para o site, mas não gera lead. Às vezes essa página está com um problema. Se você fazer essa análise, você pode melhorar aquele conteúdo, ou entender que aquele conteúdo mesmo, ele é apenas informativo, que ele não é persuasivo, não tem necessidade de ser persuasivo. São pessoas que não querem comprar, são pessoas que apenas querem informação. Esse mercado que ela trabalha, tem muitas pessoas que trabalham em casa fazendo artesanato e que entram no site dela para olhar e servir de inspiração para ela mesma fazer. Não está interessada em comprar. Mas eu sei qual é a página que mais gera lead. O Léo está perguntando aqui quanto tempo levou para ranquear essas palavras-chave. Resultados mais concretos começaram a partir do 3º mês em SEO. Está na primeira página, lá no slide, aquele print que eu tirei do Analytics, você consegue ter uma ideia de quando foi que começou a ficar bom a quantidade de acessos. Só que o que o Léo está perguntando aqui, ó, se no caso do Ads o resultado é imediato. Sim, é imediato, que o comparativo que eu vou passar para vocês é com relação a isso. O SEO é importante? É importante. Link patrocinado é importante? É importante. Fazer um mix dos dois é importante? Também é importante. Mas depende. Vai depender de se você tem o dinheiro para investir. AdWords, você começa com pouco e já pode obter vantagens. Só que, às vezes, eu pego o cliente, o cliente não,
que não é meu cliente ainda, e provavelmente se continuasse pensando dessa forma, não seria meu cliente. Já fui chamado para tirar um orçamento, conversar com alguns empresários, e ele fala assim, não, eu não preciso de site, você coloca qualquer coisa lá, eu coloco R$200 de crédito lá no link patrocinado e eu sou feliz. Mas se ele não está... Mas é essa a questão. Quem é consultor, quem trabalha na área de marketing digital, ele tem que dar essa consultoria para o cliente. Às vezes ele não quer esperar 3 meses, tudo bem, vai gastar com link patrocinado do primeiro momento. Mas eu vou mostrar para vocês que é importante fazer SEO em estratégia mesmo de link patrocinado. Por quê? Quem tem uma página mais relevante para determinadas palavras-chave paga menos, aparece mais, parece melhor ranqueado, um posicionamento bem melhor do que o concorrente. Eu vou mostrar para vocês uma campanha que eu fiz, onde eu não tinha nenhum clique ainda. Eu acabei de fazer a campanha, uma campanha planejada, certinha, página otimizada na parte de SEO, e que eu consegui uma boa parte, índice de qualidade 10, 8 e 7. Pô, para você ter índice de qualidade acima de 7, já logo de cara que você coloca uma campanha no ar, não é qualquer pessoa que consegue, não é para qualquer um. Às vezes eu pego campanha aí que o próprio cliente faz, na hora eu vejo as palavras que foram compradas, não tem sentido às vezes para o negócio dele. Em vez de fazer anúncios com grupos de anúncios, não, é tudo misturado, e ele só vai lá e só faz um anúncio, porque ele não tem experiência, ele não tem saco para ter o trabalho de escrever anúncio por anúncio, pensar nas palavras-chave corretas, pensar na ação, por fazer a pessoa que está fazendo a busca clicar no link dele. Se ele tem uma taxa de clique baixa, ele vai pagar mais caro para aparecer na posição melhor, ou então vai cair lá embaixo e não vai ter clique nenhum. Então é isso que eu quero mostrar para vocês nessa palestra. Então aí vocês observam, é uma página de categoria e que tem um ROI satisfatório. Quando eu peguei no slide anterior, é o ROI 2.11 a um custo de R$ 96,50, o site todo, o site inteiro. São todos os posts do blog, são todas as categorias, todos os produtos em si, cada produto, ele tem uma página específica que gera tráfego. O 2.11, R$ 96,50, o custo é na média. Média é muito complicado de se analisar um conteúdo, ver se ele está dando um retorno correto. Nessa página, nesse slide aqui que eu mostro para vocês, do convite da categoria de chá de panela, o custo por conversão vai para R$ 16,70, um ROI de quase 17. Cada lead gerado custou R$ 1,67, considerando uma taxa de conversão de 10%. Que é baixa. Para você que já recebeu um lead de um cliente, você tem um nome, você tem a data da festa que ele quer fazer, você sabe qual é o convite que ele quer, já sabe qual é o gosto. A taxa de 10% é uma taxa super baixa. A pessoa tem o telefone da pessoa interessada, ela liga, ela pode ligar, ela pode fazer um atendimento excelente e converter muito mais, bem mais do que 10%. 10% é baixo para um lead qualificado. Aí, esta aqui é de categoria. Agora eu vou mostrar para vocês uma página, um post feito no blog. Dada a importância do blog, porque o blog é uma parte do site ali que ela é mais livre. Você pode utilizar estratégia, melhorar palavras-chave. O Léo perguntou aqui quanto tempo se leva para fazer uma campanha de AdWords inicialmente. Depende do mercado, depende da concorrência, depende dos objetivos do cliente, do negócio do cliente. Depende se é um e-commerce, se é uma loja, se é um site de serviço. Esses dias eu fiz uma campanha, montei uma campanha para um cliente novo de uma franquia do Camisetas da Hora. Eu passei por volta de 5 dias para montar a campanha dele. Só que saiu com mais de 200 e 300 palavras diferentes,
mais de 400 anúncios diferentes. Eu fiz anúncio para cada camiseta que tinha na franquia daquele cliente. Então demorou muito tempo para fazer. Mas aí é uma campanha com muito foco, muito foco. Porque ele tem a lucratividade do negócio é muito pequena. É uma camiseta que tem um custo de 18, 20 reais, que ele vende por 32, ele ganha 12 reais. Se eu gastar 12 reais para promover o site dele, ele tem uma taxa de conversão, por exemplo, de 1,5, que já é uma taxa de conversão boa para muitos e-commerce. Se eu gastar 20 centavos, ó, se eu colocar o clique a 20 centavos, com uma taxa de conversão de 1,5, eu gasto 15 reais. Se a camiseta custa 20 reais, tem um custo fixo de 20 reais, e ele vende por 32, se eu fizer a campanha pagando 20 centavos, que é um clique super baixo, eu dou prejuízo para o cliente. Ele vai ter um ROI negativo, ele vai ficar puto comigo e não vai continuar com a loja, ele não vai continuar com a campanha. Então, cada mercado é um mercado. Tem mercado que ele tem uma lucratividade muito pequena. Às vezes você olha em porcentagem e fala, nossa, é maravilhoso. Mas em número, é pouco para se aproveitar de link patrocinado. Esse cara ele tem que aproveitar de SEO. Ele tem que se aproveitar de SEO, só que numa loja virtual que é a franquia é muito complicado, porque é a mesma loja replicada para outros, a descrição é igual, a imagem é a mesma, dá conteúdo duplicado. As primeiras lojas que foram para o ar conseguem aproveitar de busca orgânica, o resto não consegue. Então, às vezes eu coloco 12 centavos, 10 centavos o clique, não gera quantidade de clique suficiente por esse preço para se vender. Então cada mercado é um mercado e tem que ser analisado. Não existe fórmula, não existe receita. O negócio do cliente tem que ser analisado ali, ó, na minúcia, no detalhe. A gente precisa às vezes entender um pouquinho de finanças, entender de logística, entender de marketing e tudo mais. Esse é o trabalho do consultor. Agora eu vou passar aqui pro post do blog, que o tempo é curto, gente. Então, aí eu peguei aqui para vocês e estou mostrando o post do blog. Se vocês observarem, é um post sobre um convite de Shabar. É o segundo post que mais gerou tráfego e que gerou uma certa quantidade de leads para essa cliente. Então o que eu tenho? Se eu tivesse que gastar com link patrocinado para gerar o mesmo tráfego, eu teria gasto por volta de quase R$ 1.800. Aí vocês vão olhar aí na tabelinha de ROI e vão observar. Ele tem um ROI menor. Mas por que provavelmente ele tem um ROI menor? Porque é um post de um blog, do blog. Ele não é não é uma página de categoria que está já com foco em vendas. A parte do blog ele está com foco em geração de tráfego. Geração de tráfego qualificado de pessoas que estão propensas a comprarem. Então, essa é a importância do blog. No site eu consigo ter 10, 12 categorias. No blog eu consigo ter infinitas. Dentro das categorias eu posso ter 100, 200 posts, se eu estiver disposto a desenvolver esse conteúdo. Alguém tem alguma dúvida com relação a cálculo de ROI? Eu vou passar, no final, se sobrar alguns minutos, a gente tira algumas dúvidas. Ô Léo, o que ranqueia mais? Uma página ou um post? Depende da concorrência que tem para aquela palavra-chave, vai depender do conteúdo que você desenvolveu.
É muito. É assim. Não, SEO não é uma ciência tão exata. Às vezes, e outra, não dá para seguir simplesmente receita. Você pegar, eu olhei lá o concorrente que está na primeira posição, ir lá e replicar a estratégia dele. Às vezes não funciona. Muito difícil funcionar. Por isso, entenda o cliente, entenda o negócio do cliente, entenda o cliente do seu cliente, atenda as necessidades dele de informação e consiga vender para ele. Essa é a premissa. Mas essa página aí teve um ROI de 5,26, acima da média, não tão boa quanto a página de categoria, mas tem ROI, custando R$ 47,90 por conversão, considerando os 10%. E detalhe, esse é o valor mínimo de um projeto dessa cliente. Aí aqui eu vou mostrar para vocês por que é importante você utilizar SEO numa estratégia de link patrocinado. Esse cliente é um cliente que eu tenho que trabalha com a parte de serviços em elétrica. Ele faz reparo, instalações, atendimento de urgência. E não tinha clique nenhum. Eu acabei de montar a campanha. Não montar, montado já estava antes no meu planejamento, no meu Excel, mas quando eu coloquei dentro do sistema do link do AdWords. Eu coloquei, espera um pouquinho, que é o tempo da ferramenta, ir lá no site, entender o que tem lá nas páginas e ver se é relevante para os grupos, para as palavras-chave que você está comprando e para os grupos de anúncio e os anúncios. O Léo estava colocando aqui, vi um comentário seu que o SEO verdadeiro deve ser respeitando as regras básicas em sem muita mágicas, verdade? Não tem, não é que tem, dá para você fazer coisa fora do normal, só que ele é muito custoso. E outra, tem cara, se você ir pro exagero, você pode tomar uma punição. Então, não é nem questão, as pessoas ficam querendo saber da técnica, não é nem a questão de técnica. Faça a coisa da forma correta, dentro das diretrizes que o Google determina, não seja punido, faça um conteúdo bom, atenda às necessidades do cliente, do seu cliente, ou do seu cliente, se você estiver fazendo para você mesmo, para o seu negócio. É isso. Isso é SEO. As pessoas falam, mas eu preciso conquistar links. Pô, mas o que eu vejo de página lixo, podre, o cara não gastou nada de tempo para fazer o conteúdo e quer link? Link para quê? Para ranquear um conteúdo que o cara vai entrar e vai sair, vai dar taxa de abandono alta. Porque não presta. É a mesma coisa que você gastar muito com link patrocinado e não cuidar do seu site. Isso não existe. A pessoa não sente confiança em você, não passa profissionalismo. Será que você fazer um site de qualquer jeito é essa imagem que você quer passar para o seu cliente da sua empresa? A sua empresa pode ser de fundo de quintal. Na internet, você pode concorrer com grandes empresas. A sua empresa é uma empresa só você. Mas hoje a internet proporciona essa facilidade. Você pode brigar com o grande. O espaço é o mesmo. Se o público é o mesmo, é só utilizar a estratégia correta. Em SEO, em link patrocinado, no mix dos dois, na estratégia de venda, de persuasão, na sua estratégia de marketing, no seu mix de marketing, na sua logística. O pequeno é mais, ele consegue controlar mais a logística, por exemplo, de entrega do que um grande. Um grande, se um fornecedor dele tem alguma pane, quebra ele. Simplesmente não é uma, duas entregas, é um monte de entrega. O pequeno, às vezes ele tem um volume pequeno, mas se o fornecedor dele dá uma mancada com ele, se é em São Paulo, por exemplo, aqui o cara enfia as mercadorias no carro, vai entregar, tem o correio, tem outras possibilidades. E é mais flexível. Então tá aí, ó. Eu fiz lá 424 palavras diferentes nessa campanha. 33% eu consegui um quality score de 10. 58% consegui 8. Pô, tá praticamente mais de 80%, quase 90%
está com um quality score acima de 8. Isso vai fazer o seu cliente pagar um CPC mais baixo. Mas por quê? Porque eu pensei também em SEO. Esse mercado ele é muito concorrido em SEO. Muito mesmo. E o clique já está caro. Você paga R$2 num clique e você não ranqueia na primeira posição. Com quality score bom. Então, aqui faz sentido você utilizar as duas, você usar um mix. Por mais que você não vá aparecer bem em busca orgânica, mas o SEO, a busca orgânica, te dando suporte para você gastar menos em quality score. Aí ela está perguntando como aumentar o quality score. Seria uma palestra bem específica para falar tudo isso, mas ó, conteúdo relevante, páginas otimizadas com URLs amigáveis, provavelmente utilizando palavra-chave que você está utilizando no grupo de anúncio, no título, dentro do conteúdo, faz uma diferença danada. Por exemplo, você colocar lá serviço de elétrica. Se eu não colocar que ele atende a cidade de São Paulo, por exemplo, eu sei que eu coloquei assim, atendemos a cidade de São Paulo. Aí tem outra página que eu fiz específica, por exemplo, para a Zona Norte de São Paulo. E coloquei atendemos a Zona Norte. Os bairros tal e tal. Pô, o índice de qualidade subiu. O clique ficou mais barato. Então são coisas que você vai fazendo e que melhora na sua estratégia de AdWords, de link patrocinados. Então, é fundamental, importante, muito importante, você pensar também um pouquinho em SEO, nem que seja o básico, quando você vai fazer a parte de link patrocinado. Busca orgânica tem uma taxa de conversão maior, quase praticamente o dobro de link patrocinado. Mas eu acredito que isso se deva à falta de atenção que as pessoas têm na hora de desenvolver o site, na hora de desenvolver o conteúdo. Então, por isso, tem uma taxa de conversão menor. Mas se você faz conteúdo bom, link patrocinado, manda a pessoa para a página relevante porque ela estava buscando, a conversão é o caminho. Nessa daqui de elétrica ou no anterior? De camiseta? Porque se for esse daqui de elétrica, eu fiz 5, acho que foram 5 grupos diferentes. Mas aproveitei muito bem as palavras-chave de cauda longa, utilizando ampla e exata. Se não me engano, são 5 grupos de anúncio. Elétrica em geral. Aí eu utilizei São Paulo, a cidade, os bairros de São Paulo. E depois eu fiz grupos de anúncio por Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Esse daqui eu não posso mostrar para vocês a campanha, infelizmente. Eu não tenho autorização para mostrar os números, mas só dando um panorama. Mas é um mercado que está bem concorrido, porque uma boa parte dos eletricistas prestam esse serviço, eles mesmos fazem a campanha e fazem daquele jeito, colocam o CPC lá em cima e gera uma concorrência boba. Chega ao ponto do valor que eles pagam não dá lucro, ou então dá muito baixo. Aí o último tópico, né, que é a precificação do trabalho de SEO. Alguns argumentos de venda e implementação. Gente, passei aqui o conteúdo da palestra para vocês todinho. Não tem, o que eu mostrei aqui na palestra para vocês são argumentos. Faça uma comparação. Quanto que você geraria, para você gerar um certo número de tráfego, de visitas para o site do cliente, quanto você gastaria isso com link patrocinado e quanto você gastaria com SEO, posicionando ele na primeira página. Não precisa nem ser a primeira posição. Você consegue fazer alguma simulação, mostra para o cliente. A princípio é bem fácil vender AdWords. Por quê? Você coloca hoje, vai lá, coloca o cartãozinho de R$150, o cliente vai lá, coloca R$50, tem 200 na conta, no outro dia você está rodando. Se for em boleto. Se for no cartão de crédito, depois de 30 minutos você está conseguindo rodar a campanha. Ele já começa a receber clique, às vezes o telefone começa a tocar, já começa a receber solicitação de orçamento. Gera lead. Compara. Se você não comparar, não mostrar para o seu cliente, comparar preço
lógico que ele não vai acreditar em SEO. Eu já escutei, até mesmo de parentes, pessoas da família, falando que SEO é enganação. Não é. Tá aqui. Mostra resultado. Mostre cases para o seu cliente. Mostre números. Contra números não há argumento. Você mostrou para ele, ó. Ofereça além do que simplesmente montar uma campanha sem vergonha de link patrocinados. Faça a campanha. Explique para ele. Se ele não conseguir vender para ele SEO logo de cara, mostra para ele a campanha que você fez com link patrocinado no site dele que não tem otimização, quanto que você conseguiu de quality score. Separe um grupo, faça um teste, monta uma única landing page otimizada, com URLs amigáveis, com título utilizando palavras-chave da campanha de AdWords, com as palavras-chave dentro do conteúdo. E mostre, exemplifique, fala aí, ó, essa mudança que eu fiz, o quality score aumentou e você está pagando menos pelo clique. Com se o orçamento do cliente ele é restrito, pelo mesmo valor ele vai ter uma quantidade de clique maior, uma quantidade de leads gerados maior, por um custo, pelo mesmo custo. Não é nenhum custo menor, não é um custo maior, mas pelo mesmo custo que ele já tinha antes. E a questão de quanto cobrar pelo serviço de SEO depende muito da realidade da sua empresa, da sua realidade. Você tem funcionário, não tem, você paga mais imposto, menos imposto, dependendo do estado que você está, da cidade que você está. Em São Paulo custa 5% o imposto de prestação de serviço. Tem cidades aí que é menos de 1%. Então, são realidades distintas. Depende da dificuldade para você conseguir otimizar o site do cliente. Depende do mercado, como que está a concorrência. A concorrência fez trabalho de SEO bom? Sim, não. Se fez ao extremo, tá mais ou menos, meia boca, dá para ganhar a posição dele? Não dá. É algo, seria a pergunta de $1 milhão. Mas depende da sua realidade. Coloca numa planilha, se você colocar na planilha quanto custa a sua hora de trabalho, quanto custa para produzir o conteúdo, coloca lá o custo para desenvolver o site otimizado, tudo você planilha e faça que nem eu fiz aí nos slides. Chuta, vou ter 50 landing page, pega todo esse custo, divide em 50 e gera um número, gera um valor para cada página. Cada página vai custar tanto para se otimizar, e ali você faça uma projeção de mais ou menos quanto de lead ela provavelmente vai gerar. Você tem ideia, faz simulações, coloca cenários pessimistas, cenário mais ou menos, muito otimista, simule, mostre para o seu cliente simulações. Só assim ele vai sentir confiança em você para te pagar um trabalho. Hoje, um analista de SEO, pelo que eu estava olhando aí no mercado, um analista júnior não ganha menos do que R$2.300. Você vai ter um analista de SEO na sua empresa dedicado a fazer isso? Quantos projetos ele consegue atender? Depende da experiência dele, ele usa mais, menos tempo para fazer uma análise, para fazer um estudo de palavra-chave, para implementar Então é isso, e cada negócio tem o seu modelo de cobrança. Esses dias eu vi uma discussão dentro de um grupo, eles perguntando sobre, tinha um site lá que fez alguns pacotes de link patrocinados, onde o cara cobrava R$310, eu acho, se não me engano, por uma campanha com 30 palavras-chave, um grupo de anúncio. Aí ele montava em 3 grupos de anúncio, um valor a mais. Depende, se o modelo de negócio fazer sentido para o dono do negócio, fazer sentido para o cliente, tá lá. Fazer o quê? Vai ficar o quê? Vai ficar reclamando da vida e não vai montar um modelo de negócio para você? Cada um sabe aonde aperta o calo. Então, é assim que você precifica o trabalho. E aí você cobra pela consultoria. Eu normalmente faço um cálculo mais ou menos da quantidade de horas que o projeto vai levar.
e uso um valor de referência de R$200 a hora. Na implementação, normalmente eu dou uma documentação, se não for eu que faço a implementação, que eu vou entregar para outra pessoa, eu já entrego uma documentação que dá para saber mais ou menos quanto tempo ela vai usar. Precifica dessa forma, olha quanto custa o salário dessa pessoa, rateia na quantidade de horas que ela trabalha durante o mês, durante a semana. O modelo de negócio é seu. Você precisa desenvolver. Então, o que eu tinha para falar aí para vocês sobre análise de ROI em marketing de busca era isso. Acho que sobrou um tempo aí. Bora tirar dúvida. Só colocar aí a dúvida no chat, pessoal. Ô, Léo, consegui responder um pouquinho do quanto cobrar? Não existe fórmula, não existe receita de cobrança. Mas se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat. Ó, a parte de SEO, deixa eu pegar aqui um pouquinho de alguns livros aqui na biblioteca. Ah, já que sobrou tempo, mostrou. Aproveitar aí que o Luiz colocou uma pergunta com relação ao que estudar. Quem tá começando aí não toma susto não, hein? Ó, eu vou passar alguns dos livros. Ah, para quem quer entender de busca, você precisa entender um pouquinho como que tudo isso surgiu, né? O Google não foi quem inventou a forma o mecanismo de busca, não foi também quem inventou a parte de precificação não, de geração de recursos financeiros através de link patrocinado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O livro aqui é A Busca, do João Bettler. Excelente livro. Se vocês observarem, ele já é um livro mais antigo, mas ele mostra como a história do Google, como que ele começou, quando surgiu a ideia, como que eles tiveram a ideia depois. Não a ideia, porque a ideia de remunerar através de link patrocinado era de outra empresa. E mostra historicamente, em detalhes. Para quem não, eu esqueci de falar aqui na palestra, eu sou administrador e a minha monografia eu utilizei, o tema foi a utilização do mecanismo de busca do Google como estratégia para a geração de negócios através de leads. Esse livro aqui, ó, me deu uma puta de uma base para fazer isso. Para quem está entrando no mundo de busca, parte de SEO, link patrocinado, é fundamental você entender como que isso surgiu. Aí tem livros mais, não com foco em SEO, mas que te dá um panorama da área de marketing digital. Indico aqui, livro da Marta Gabriel, Marketing na Era Digital. Meu livro é autografado, ó.
Eu encontrei com ela lá na Campus Party de 2012, ela autografou meu livro, tirei uma foto junto com ela. Sou fã, hein? Ah, e o Luiz tá falando que vai sortear o livro hoje. Pra quem quer aprender técnicas de SEO, a arte de SEO fundamental, biblioteca, obrigatório na biblioteca de quem trabalha com SEO. Daqui não é a edição mais nova, mas tá valendo. AdWords. Putz, a ferramenta passou ultimamente por muitas alterações, muitas. Ó, o Modesto tá perguntando aqui, Marcelo, mesmo mudando alguns algoritmos hoje, esse livro antigo funciona? Funciona. Ali você entende o básico. Não é o básico, ele é bem profundo. Só que você precisa. O livro, ele tem um tempo. Ele não se atualiza conforme passa o tempo. Quando o livro ele chega na editora, já tem um ano atrás. Ainda mais no Brasil, que esses livros normalmente são escritos em inglês, precisam ser traduzidos para chegar aqui no país. Quando chega aqui no país, o negócio já está 2, 3 anos desatualizado. Mas o básico não muda praticamente. É pouca coisa. Então, ele funciona. Para AdWords, eu tenho aqui, ó, ferramenta de publicidade do Google. Muito bom. Não esquece, se você pegar esse livro aqui para aprender a mexer na ferramenta, não vai, mas ele te dá a parte fundamental para dar continuidade nos estudos. A gente que é da área de marketing digital, a atualização é diária, todo dia, todo dia. Site nacional, site gringo, blog, por aí vai. Google Analytics. Esse daqui ensinava a ferramenta, mas também está desatualizado. Mas o básico você consegue aprender por aqui. Otimização de conversão. Fundamental, fundamental para você criar ferramentas persuasivas para geração de lead, vendas e por aí vai. Obrigatório na biblioteca de quem trabalha com marketing digital. Aí agora, esse aqui do Avinash, Web Analytics 2.0. Quem estiver pensando em aprender ferramenta com ele, esquece. Não é ferramenta. Ele não ensina ferramenta. Ele te ensina os fundamentos para uma análise, para geração de inteligência no seu negócio. Com foco no cliente. Fundamental também. Tá difícil. Eu já conversei com algumas pessoas que tentaram comprar esse livro aqui. Tá complicado de achar no mercado. É a versão em português. Em inglês tem uma porrada aí que você consegue comprar na Amazon. E uma boa parte aí do pessoal, das pessoas que estão participando da palestra, é do grupo de consultores lá dos 8Ps. Também aqui, ó, os 8Ps do marketing digital. Não vou falar para vocês que eu sigo rigorosamente a metodologia. Não. Até mesmo porque tem coisas que eu acredito que a sequência não é bem essa. Mas, assim, cada profissional cria a sua metodologia conforme você vai tendo experiência. Você sabe o que cabe mais rápido, como você trabalhar mais rápido, o que dá mais resultado, o que dá menos resultado, e vai otimizando o seu tempo. E por aí vai. Também o livro também, ó, consegui autógrafo do Conrado. Eu fui no lançamento do livro dele, lá na FENAC da Avenida Paulista, quando saiu essa versão. Mas serve de base, Léo. Muito bom o livro do Conrado. Muito bom. É grosso, é a Bíblia. E por aí vai. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá aí meu e-mail, tá aí meu Facebook, me adicione.
no Facebook. Sempre estou participando aí dos grupos da nossa área. Não hesite em mandar pergunta, respondo a todas normalmente. Ajudo. Eu só não sou muito de ficar ajudando a pessoa em inbox. Normalmente eu peço para ela colocar a dúvida em algum grupo que eu participo. E peço para discutir o assunto lá, até mesmo porque outros profissionais podem participar da discussão e melhorar o conhecimento. Não sei tudo. Ainda estamos engatinhando no marketing digital ainda no Brasil. Temos muito a aprender. Então aí, Luiz, Maicon, Diego, Solange, sempre estamos aí discutindo na timeline de vocês. É aí. Me adicione. Espero que tenham gostado aí do tema. Se tiverem algumas sugestões, dúvidas, me envie. Tenho tira a dúvida aí depois do evento. Cliquem aí no link do evento. Galera, vamos lá, que agora a palestra é a do Luiz, né? Vamos lá acompanhar ele, prestigiar a palestra dele. Falou, abraço a todos. Até.